Sejam muito bem-vindas a essa live. Eu sou Vilma Maia, sou terapeuta emocional e vou compartilhar essa live com a minha amiga Rosângela. O assunto é bem interessante, é muito profundo, porque eu vejo as pessoas felizes no amor e eu não. O impacto dessa comparação com a autoestima. Você já sentiu isso? Você já se sentiu inferior porque alguém está feliz e você não? Essa é a dor de muitas mulheres que se compara. Ela tem a impressão que elas vê o mundo inteiro feliz e elas não. Já sentiu isso? É muito ruim, né? Vou convidar agora a minha amiga, a pastora Rosângela, para participar dessa live comigo. Rosângela, deixa eu chamar a Rosângela. Pastora Rosângela. Pastora, você está me vendo? Porque eu não estou vendo você. Oba! Mas eu já cheguei. Tá boa, minha querida? Tudo jóia. Como é que você tá? Eu Minha estou bem. parceira de trabalho. Pastora, nós estamos hoje numa missão muito importante, porque nós vamos mexer com as dores mais profundas das mulheres, principalmente das mulheres, né? É verdade. Da comparação, de ver as pessoas assim à volta e tem a impressão que elas são felizes e a gente não é. E isso é muito triste porque eu já passei por isso. É muito ruim. A pergunta é quem nunca, né? É, pastora, se apresenta pra gente, fazendo um favor. Bom, eu sou a pastora Rosângela, né? Terapeuta TRG. Já trabalho com aconselhamento pastoral já há muito tempo. Então, assim, cuidar de gente para mim não é muita novidade, não, né? Só que agora a gente tem o quê? Um preparo um pouco maior para estar lidando, cuidando das emoções das pessoas. Eu moro em Ipanema, interior de Minas Gerais. Sou casada, tenho 2 filhos e muito obrigada. Alcancei a felicidade. Mas não é fácil, né, pastora? Não, a história, a trajetória é longa, a história é muito É grande. verdade. Eu acho que todas nós, eu também venci. Eu me considero uma vencedora. Eu sou casada, já tenho 30, vai fazer agora em julho 39 anos e tenho 2 filhos. Os 2 se casaram, um casou e não deu certo, ficou 3 anos, separou, e o outro casou agora em dezembro, mas ele se preparou melhor, porque eu incentivei ele a fazer terapia antes de casar. Olha, Porque a gente repete padrões, né, pastora? é verdade. E essa repetição de padrão é que faz os casamentos não darem certo. Só que as pessoas não sabem disso. Que a nossa criança sofre, né, que a nossa criança traz os padrões dos nossos pais. Pastor, Verdade. eu quero te fazer uma pergunta, Fique à bem, vontade. bem sincera. Você você já se sentiu pequena ao ver uma foto de casal nas redes sociais? Já pensou? Porque todo mundo parece feliz, apaixonados, casados, e eu não consigo viver isso? Sim, inclusive eu me casei com 30 anos de idade, né? Já meio velhinha, não é verdade? Mas eu conheci o meu companheiro aos 12 anos. Foi quando eu olhei e falei, esse é meu. Mas a caminhada foi muito longa, né? Conheci aos 12 anos, me casei aos 30. Ou seja, nesse meio tempo, eu sofri com muitos problemas de relacionamento, né? Nesse meio tempo, o que eu mais fazia era me comparar, viu? Era o que eu mais fazia. Eu era a romântica e sonhadora. Mas quem não era romântica e sonhadora
era quem ganhava as flores, era quem recebia poemas, né? As colegas sempre tinham namorado, mas e eu? Hum. Parecia que eu estava sempre no banco de reserva. Oh, mas... Hoje, preparando esse material, né, que nós estaremos apresentando essa live, viu? Hoje, olhando para trás, eu acho que eu entendo por que eu passei isso. Parte do motivo, né? Que seria essa pessoa aqui tem 1,48 m de altura, ou seja, eu sou bem pequenininha, né? Aí, tipo assim, quando eu era jovem, eu parecia uma adolescente. Quando eu tinha 27 anos, tinha gente que perguntava se eu tinha 18. Ou seja, eu saía com as minhas colegas e elas eram vistas como moças de namoro. E eu era a pirralha que acompanhava a turma, né? O que muitas vezes não sabiam é que às vezes eu era mais velha do que a colega que eles estavam cobiçando, né? Mas a comparação é algo que ela traz um malefício tão grande, ela reforça aquilo que a gente às vezes já traz desde a infância, que é a baixa autoestima, né? Você começa a comparar, você olha para o outro e vê que o outro está sendo bem sucedido, está dando tudo tão certo, né? Uhum. Mas aí você pensa, você começa a acreditar que existe algo errado com você. Comigo não foi diferente, não, né? Eu Uhum. ficava assim, será que eu não sou bonita o suficiente? Gente, eu fui uma menina tão lindinha, mas eu cresci achando que eu era feia, tá? Crenças limitantes do passado. Aí eu ficava perguntando para mim mesmo se eu não era bonitinha o suficiente, se eu tinha defeitos demais, se ninguém, tipo assim, ninguém ia me querer, né? Eu cresci realmente nesse contexto. Na minha infância, nós participávamos de concurso de beleza. Eu ganhava quando era o concurso de canto. Para cantar, as minhas irmãs não ganhavam de mim. Mas no concurso de beleza, eu era baixinha, gordinha, bunduda, beiçuda, testuda. No entanto, era bonitinha, mas não ganhava no concurso, não sei por quê, né? Só, Vilma, que essa voz do passado, ela muitas vezes ela vai crescendo dentro da gente e vai crescendo de uma maneira que a esperança no amor vai sendo diminuído e sufocado, né? A gente começa a crescer acreditando que a gente não é merecedor, né? Aí quando chega na hora realmente do namoro, de encontrar alguém, e você vê que as coisas estão acontecendo na vida dos outros e não na da gente, aí a gente começa a se diminuir cada vez mais, né? Uhum. E o pensamento de que o amor não seja para você, para gente, ele cresce e o sentimento de desvalorização vai bater na nossa porta. É desse jeito que acontece. Comigo não foi diferente, né? Você casou cedo, eu não. Eu tive um bom tempo de esperança de encontrar alguém, que eu conheci o meu marido aos 12 anos, mas depois ele foi estudar, ele foi passar por um seminário católico. Então, nesse meio tempo, eu tive as minhas, como diz, as minhas aventurinhas, né? Uhum. Mas eram aventuras, viu? Eu não queria aventura, eu queria relacionamento, eu queria coisa séria, né? Mas não passavam de aventuras da outra parte. E isso doía profundamente. Isso doía demais, tá? Mas será que alguém que está aí participando com a gente já passou por algo assim? Será que nós temos aqui exemplos, né, de pessoas que também enfrentaram, ou talvez estejam enfrentando, situações como essa? Para comentar, para dividir com a gente, né, pastora? Olha aí, a Edjane está na live com a gente, terapeuta Edjane, boa noite. Bom, ela colocou boa tarde, aqui já é noite, mas tá valendo. Filho também, Valdeci Júnior, seja bem-vindo, meu querido. E uma amiga minha de longa data que eu fiz na internet, você acredita? A Cida Sene, Olha eu conheci que bacana. fazendo cursos, procurando me reestruturar, você acredita? Que legal.
menino, muito bom. Ô, gente, vocês podiam colocar aí, né, mandar o link para alguém. Por exemplo, já teve uma pessoa que entrou uma tarde aqui comigo querendo saber se a live ficou gravada, achando que a gente já tinha feito a live, viu? Eu falei, não, é hoje, às 6 horas. Às vezes as pessoas não prestam tanta atenção no dia, no horário, né? Mas você que está aí participando com a gente, manda esse link para alguém. Vai aí no aviãozinho, caminha para alguém, tá? Porque tem muito conteúdo bom para passar aqui. E eu tenho certeza de uma coisa. Tem muita gente sofrendo da mesma forma que nós havíamos passado por isso, né? Tem muita gente gritando por socorro. Exatamente. Por quê? Por não se sentir adequado, por não se sentir validado, por não se sentir querido o suficiente, desejado o suficiente. É verdade. São tantas situações difíceis que esse sentimento traz, né, Vilma? Exatamente. E sem falar, pastora, que as pessoas estão vivendo padrões. Né? Às vezes ela está passando a mesma coisa que a mãe passou, que o pai, né, ali no relacionamento ali, eles viveram, e a gente traz, porque aconteceu isso comigo também. Uhum. Né? Quando eu te perguntei assim, se você já sentiu, como é a pergunta aqui? Você já sentiu pequena ao ver foto de casado? Nas redes sociais, né? Meu Deus do céu. Eu já vi, nem porque eu passei por muitos turbilhões no meu casamento. Sim. Não tinha, era o Facebook. No começo era o Face mesmo. E aí você estava ali, né, rodando o Face ali, vendo tantos casais felizes, você fica, gente, nossa, tão lindo, quantas viagens, tantas coisas, né? E você ali naquela luta para poder conseguir sobreviver. Para conseguir um pouquinho de atenção, né, Vilma? Um pouquinho Exatamente. de atenção. Agora, recentemente, eu conversando com uma pessoa que ela pretende começar a fisioterapia comigo, ela falando de um relacionamento que ela começou através das redes sociais, conversou com o rapaz, foi muito legal, foi muito prazeroso. Ele esteve na cidade dela, ela foi na cidade dele, né? Uhum. Mas, de repente, o rapaz para de comunicar. O WhatsApp silencia. As redes sociais silenciam. Aí é o momento que a pessoa começou, uma jovem linda, 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 de uma beleza raríssima, tá? Linda. Ela começou a descuidar dela mesma. Ela começou a andar de qualquer maneira, não se preocupando com as unhas, de andar com o cabelo penteado, bem penteado. Ela começou a descuidar dela mesma, o semblante ficou carregado. Por quê? Porque ela esperava aquele retorno que não vinha. A pessoa não justificou. Aí ela começou a pensar, onde é que está o problema? Por que comigo está desse jeito? Por que eu não consigo ninguém? Meu Deus do céu. É o problema da comparação, viu? Né? A pessoa ela se fecha totalmente, ela fica com medo de se machucar, ela perde muitas vezes até a fé nas relações. Ela entra num modo de autoproteção e nessa situação de autoproteção, ela até mesmo cai nessa infelicidade de não se cuidar, de não se amar, de olhar no espelho e não gostar do que está vendo. Isso é muito triste e é uma realidade de muitas pessoas. Igual a gente está falando, mês dos namorados, mês de junho, né? Ai, 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 mês de junho vamos abordar esse tema. Gente, mas tem muita gente namorando, mas tem muita gente que quer namorar e não está conseguindo. Exato. Então nós temos que ter um espaço para esses também, porque sofrem, e sofrem muito, né? Sofrem e sofrem muito. Eu tenho duas amigas bem próximas que o sonho delas é casar. Elas já casaram mais de uma vez, não deu certo, por falta de sabedoria, por agir precipitado, depois se arrependeu. E aí não tinha como voltar atrás mais. Né? Mas você sabe o que causa essa precipitação, né, Viu? Essa precipitação é a urgência de não perder. Exatamente. É o medo de não perder. Aí, enquanto que às vezes uma pessoa age com medo de não perder, com medo de perder, né? Aí quer segurar demais, quer prender muito. Uhum. Mas tem gente que a reação é o contrário. Como ela
acredita que vai perder, ela abre mão para não sofrer com o sentimento de rejeição. Não, antes que termine comigo, eu vou terminar. Então, é Isso. muito conflitante, as emoções ficam muito oscilantes, mas tudo isso existe uma raiz. Tudo isso existe como tratar esse emocional. Isso é uma bênção, saber disso, Exatamente. né? E também, pastora, tem pessoas que às vezes larga para não sofrer e tem outros que se espreme tanto para poder caber ali naquele relacionamento. Naquela forma. É. Uhum. E aí você não sabe se a pessoa sofre mais por ter se esforçado tanto para poder caber ali, ou se ela sofre porque Abriu mão. enfiou o pé na barraca, né? Enfiou, Porque o ideal é o quê? O ideal da balança é o equilíbrio. Não exato, pode pesar para um lado e nem para o outro. É o equilíbrio. Não é assim? exato. Só que quando a pessoa entra por esse caminho da comparação, a tendência dela, muitas vezes, é aceitar qualquer coisa, né? Isso. Ela se envolve num relacionamento por carência, medo de ficar sozinha, ou por vontade de provar para as pessoas, tipo, eu também sou amada, eu Uhum, tenho alguém. uhum, Às vezes o relacionamento é tóxico, é aquele relacionamento que não vale a pena, porque o relacionamento bom tem que ser bom para os dois exato. lados. Às vezes ela está carregando peso de algo terrível só para quê? Para, diante das redes sociais, ter um direito de 1 minuto de foto do lado do seu troféu. Olha, eu sou amada, eu consigo manter um relacionamento. Por quê? Porque existe um padrão, existe uma régua que as pessoas querem se nivelar por ela. Exato. Se todo mundo tem alguém, eu não posso ser o que vai estar sozinho. Né? Se eu não posso estar sozinho e eu não consigo quem eu quero, eu vou estar com qualquer pessoa porque eu não posso ficar sozinho. Meu Deus, isso é terrível. Demais. Isso é terrível. Porque, olha só, o que está dirigindo, na verdade, a vida amorosa dessa pessoa? A dor da comparação que está dirigindo a vida amorosa dessa pessoa. É a dor da comparação, não é a verdade de quem ela é. Exatamente. E essa comparação dói demais. Meu Deus do céu, você se sente pequena, você sente tudo de ruim que pode ter numa pessoa, parece que fica dentro da. É aqueles sentimentos, resume tudo de ruim. Deixa eu ver que a Cida comentou um negócio aqui, pastor. Ela falou assim que todo casal tem os seus desafios. E como é verdade. E a gente tem Verdade. dificuldade para resolver esses desafios sem precipitar. Porque muitas vezes a gente tem vontade de pegar o marido e a gente torcer eles. Mas ele, Não pode, não pode, não pode. né, pastor? Mas sem falar que eles também têm vontade de fazer isso com a gente. A realidade, Vilma, muitas vezes essa vontade de torcer o pescoço do outro está relacionada à falta de comunicação, né? Muitas vezes é a falta de comunicação. É um que fala uma coisa e o outro entende outra. Aí eu não lembro do fato com clareza aqui, mas ainda essa semana, hoje é segunda, no caso, semana passada, né? Eu lembro que meu marido mandou algo para mim no WhatsApp e eu entendi uma coisa. Aí quando a gente foi conversar, aí ele deu meio que uma apelada comigo, né? Apelou um pouquinho. Aí ele foi explicar o que ele quis dizer com aquilo. Eu falei, meu querido, você tinha que ter desenhado, porque eu não entendi. Ai, Aí tudo se entende, tudo dá certo, mas às vezes é a má comunicação, né? Às vezes a gente fala de um jeito, sem intenção de magoar, e o outro entende de outro jeito. Então, o que precisa ser feito? Sentar e conversar. Quando vê que um está torcendo o biquinho para o outro, peraí, será que entendeu o que eu falei? Vamos conversar, falando, vem cá, chama na brincadeira, gente. Chama na brincadeira, na leveza, né? Não é assim, você está me tratando, o que foi que está acontecendo com você? Não, meu amor, vem cá, vamos conversar, tem alguma coisa errada aqui. O que foi? Mas com um sorriso na cara, com leveza, para quê? Para ele chegar desarmado. Porque senão o choque é garantido. pastor, deixa eu só te falar uma coisa.
pode acreditar que esse pessoal de novo, casado de novo, eles não têm essa maturidade. Não. Por isso que eu amo os meus 59 anos, pastora. Engraçado, sabe o quê? É muito interessante perceber que quando que eu também estou com 52, né? Já não sou mais uma menina, só por dentro, por fora não. Mas quando nós estávamos vivendo esse período de recém-casados, primeiros choques, nós não tínhamos a bagagem disponível que a galera tem hoje. Hoje, o conhecimento está transbordante, não é? Transbordante. Qual conhecimento que nós tínhamos? Os exemplos de casa. Relacionamento dos nossos pais, dos tios, o que a gente assistia. Aí a gente tinha que agir com sabedoria. De que forma? Observar os erros dos outros para não repetir. E observar os erros dos outros, porque se deu certo lá, vai dar certo aqui. Né? E a gente conseguia. Espantosamente a gente conseguia. Mas hoje não. Hoje qualquer coisinha está sendo motivo para proposta de separação, de divórcio. A impressão que se dá é que as pessoas estão casando já com essa intenção. Ninguém casa para ficar casado, né? Não der certo. Misericórdia. Mas é uma coisa que eu ministro também, eu dou palestra para encontros de casais, e um pensamento que eu sempre faço questão de enfatizar, né? Para nós que somos cristãos, nós temos que entender o seguinte: o mundo, o secular, a proposta geral é o quê? Não deu certo, separa. A proposta geral é essa, não é verdade? Exatamente. É claro que a gente sabe que tem casos e casos. Tem casos que realmente é insustentável. Se está comprometendo a vida, se está colocando a vida da pessoa em risco, tem casos e casos, ok. Mas não é assim, qualquer coisinha eu estou separando, né? O mundo fala, não deu certo, separa. A Bíblia fala, tem que dar certo. Não pode separar. Exatamente. Se a Bíblia fala que até que a morte separe, então tem que dar certo, não é? Tem que lutar, né? Não é fácil. Não pode terminar, tem que lutar. E como que luta, gente? Olha, maioria dos relacionamentos, a grande maioria dos relacionamentos, o que mais atrapalha, o que mais compromete, o que mais prejudica é a falta do diálogo, tá? Do diálogo saudável e com maturidade. Eu não estou falando de diálogo de gente velha, não. Porque a maturidade, eu falo porque eu posso dizer que quando eu tinha acho que dos meus 16 anos para cá, eu não mudei muita coisa, não. Assim, em termos de maturidade, eu já sabia o que era certo e errado. Eu já sabia o que eu tinha que viver, né? O que eu tinha que fazer. Então, maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade é a forma como você vê e está disposto a viver a sua vida. Então, é um diálogo com maturidade, onde os dois pretendem se organizar e fazer dar certo. Mas será que está acontecendo dessa forma, viu? Será que tem tido isso? Né? Não é com todo mundo, né, pastora? Tem pessoas que, por qualquer coisa, não esforça para dar certo. Exatamente. Né? É isso que está faltando. Né? A Cida está falando bem assim, ó. Eu sou da opinião que... Como é que é? Eu sou da opinião que existe o que é suportável e o que não é suportável. Exatamente. Só que, como que você vai definir isso? O que é suportável do que não é suportável? Você vai ter que colocar na balança e analisar, né? Até onde o outro é culpado sozinho? Será que eu não tenho a minha contribuição? Será que está tão insuportável assim porque eu também não estou cedendo, eu não estou facilitando para o relacionamento dar certo? Porque às vezes acontece, se você ir aconselhar, a gente está fugindo do nosso tema da live aqui, né? Mas às vezes acontece da gente aconselhar, aí você fala com mas fulano não faz isso, isso e isso. Aí você vai falar com o outro, mas fulano é assim, 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 mas ninguém quer ceder. Ninguém quer entender o
outro lado. Empatia, gente. Empatia, nós precisamos disso, né? Nós precisamos de viver, de ter uma vida com empatia. Olhar com o olhar do outro. E dá certo. É verdade. Obrigada, Cida, pela contribuição. Vamos botar aqui, pastora, tem mais uma pergunta. Vamos lá, minha querida. Mas fala para mim, Vilma. A dor da comparação amorosa é uma realidade que afeta muita gente. Mas é uma dor desleal, não é mesmo? Que quase ninguém mostra a luta. Isso. Só quer mostrar os momentos de glória. Não é verdade? Meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. Pastora, mas a boa notícia é que tem solução para isso, né? Tem solução para a gente trabalhar o nosso emocional e seguir uma vida com mais leveza. Sim. E não desista. Quem está participando aí dessa live, né? Exatamente. Não desista, não se vê desanimada, não. Porque tem solução, tá? Tem solução. Pastor, deixa eu te fazer outra pergunta. Sim. Você acha que o impacto emocional é uma colheita diante desse quadro de comparação? Olha, com certeza né, Vilma? Com certeza. Quando você se compara com a felicidade amorosa dos outros, quando você começa a se comparar, seja vendo coisas nas redes sociais, ouvindo histórias de amigas, né? Ou às vezes até mesmo convivendo com famílias perfeitas, né? O que é isso, famílias perfeitas? É aquelas que são perfeitas só diante dos olhos dos outros. Que na intimidade tem lá como diz, os arranca-toco, né? Quando a gente para focar nesse tipo de comparação, algo dentro da gente começa a se ferir silenciosamente. Aí vem sentimentos de inadequação, né? Você começa a se sentir menos. Você começa a se sentir pequena, menos desejável, menos interessante, menos digna de amor. E essa sensação, ela vai afetando a forma como você mesmo se vê, como a gente se enxerga, né? Como eu disse, eu era bonita. E eu descobri isso há pouco tempo. Você acredita nisso, Vilma? Eu descobri isso há pouco tempo. Por que eu descobri há pouco tempo? Porque eu fui olhar uma foto minha do passado, né? Quando eu era mais jovem. Falei, meu Deus, onde que estava na minha cabeça que eu era feia? Crenças limitantes. Aí a gente cresce ouvindo aquilo, acreditando, se nivelando, tentando se nivelar com as outras pessoas, e a gente acredita que a gente é menos desejável. A gente acredita que a gente é feia, que a gente não é interessante. Aí a pessoa chega e fala, fulano, mas você é linda. Não, eu sou nada. Você olha no espelho e não se gosta. A mente começa a criar pensamentos do tipo assim, eu que estraguei tudo. Quando entra na linha da comparação, né? Eu que estraguei tudo, vem esses sentimentos de se eu fosse diferente, estaria com alguém, né? Ninguém nunca vai me escolher, meu Deus. Tudo isso é fruto de quê? Sentimentos de inadequação, padrões terríveis. A comparação, ela alimenta um vazio. A comparação alimenta um vazio. É como se você estivesse sempre atrasada, sempre esquecida ou às vezes até invisível. Eu já senti isso tantas vezes. Eu andava no grupo de meninas, geralmente era eu quem liderava aquele grupo, onde eu ia, elas iam comigo. Mas enquanto elas se davam bem nos relacionamentos, eu me sentia muitas vezes invisível para o amor, né? Aí nasce o quê, Vilma? Aí nasce a tristeza silenciosa. A tristeza silenciosa, o que é isso? É aquela tristeza de quem sorri para fora. A Rosângela sempre sorridente, né? Mas por dentro se sentindo rejeitada, feia, desentoada, né? Então, a comparação, ela acelera a mente da gente e nos leva a viver algo que eu estudei recentemente, eu até fiz uma postagem no meu Insta, leva a gente a desenvolver algo que se chama ansiedade afetiva.
Nossa, essa é a pior, né? Ansiedade afetiva. Pense comigo. Fulano não ligou ainda não me deu um retorno. Ah, tenho que dormir, trabalhar cedo, amanhã, sei lá, dia de novo. E fica aquela escravidão, né? Será que vai dar tempo? Será que eu vou ficar sozinha para sempre? E se ninguém me amar do jeito que eu preciso? Pensa, viu, eu casei com 30 anos, minha querida. Eu achava que eu não ia casar mais. Então, eu estou falando de algo que eu vivi intensamente. Eu sei do que eu estou falando com perfeição, viu? Não é fácil. Isso gera ansiedade, medo de abandono, urgência emocional, que leva a decisões impulsivas. Às vezes, essa urgência de ter o seu emocional satisfeito é tão grande que, em vez de você atrair a pessoa, você vai repelir com suas atitudes, né? Às vezes você vai grudar tanto na pessoa, sabe aquele namorado ou namorada grudento, que toda hora tá ali grudado, grudado. Aí você precisa fazer alguma coisa e tá ali, te travando, né? O que é isso? Urgência emocional. Pastora, O outro cansa. cansa. Exatamente, porque te falar, isso é cansativo, né? E quando isso acontece com amigos? Eu já aconteceu. Isso aí que você tá falando, você, meu Deus, já parece que a Rosana, parece que ela tá me desenhando. Oh, Jesus! Eu, eu tenho uma. Nada combinado, gente, nada combinado. Nossa, que quando mandava uma mensagem para ela, não é a Cida, não. Cida, não fica com ciúmes. Tem uma amiga que, quando eu mandava uma mensagem para ela e ela demorava a responder, gente, passava milhões de interrogações na minha cabeça. Falava, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa e ela não gostou? Será que isso? Será que aquilo outro? Ou a dependência emocional, ela é horrível, é escravizante, é triste isso. Mas É, é, quando você se conhece, aprende sobre amor próprio, aprende a se fortalecer, nossa, é uma libertação isso. Hoje, é. essa minha amiga, a gente fica até semana sem se falar. E quando a gente vai falar de novo, é como se não tivesse passado nem um dia. Porque. Eu encontrei uma amiga esses dias, já tinha anos que eu não via, no centro da cidade de onde eu morava, né? Fui visitar a minha mãe, encontrei essa amiga, menina, mas pensa num abraço gostoso, parecia que a gente tinha se visto um dia Uhum. antes. E Tem é bom, né? amizade que é perfeita, não muda, o tempo não afasta, Uhum, né? uhum. A Cida tá aqui falando assim que. Ela falou assim: ufa, ainda bem que não sou eu. Aí ela disse que ela conhece uma pessoa que tem uma dependência emocional que só Deus. Então é ruim, porque a pessoa sofre muito. É muito triste É. o sofrimento. E igual, por exemplo, assim, eu sei que dói porque eu já passei por isso. Então é muito ruim isso. Uhum, uhum. E quando vem essa questão dessa dependência emocional, dessa urgência, né, em ser Uhum. satisfeita, é, é quando a autoestima está, na verdade, ferida, né, viu? Isso. É a autoestima que está ferida. Aí, o que acontece quando a autoestima está ferida? Ela começa a tolerar menos do que merece. Esperar menos do que merece. Ou seja, o que, que eu digo com isso? Ela começa a suportar coisas ruins que ela não merecia estar vivendo, né? Ela se entrega a relações desequilibradas. Ah, eu não concordo com isso que ele faz, mas tá tudo bem, tem algo ali, ele me ama, ele gosta de mim, ele fez isso não foi por maldade, né? Relações desequilibradas. Não dá, gente, não dá. Tem que ser bom para os dois lados. Aí a pessoa começa a viver na defensiva, às vezes até com medo de se abrir. Tá tão Exatamente. ruim, mas eu não. Ah, é o jeito dele, né? E É aí, o jeito dele. Por quê? Porque a pessoa já está com a autoestima tão baixa, uhum. tão exprimida para baixo, que para ela qualquer coisa está valendo. E aí também, Qualquer coisa. e aí também tem os ganhos secundários também, né? Que é Sim, que sim. para um lado
E para um lado é muito ruim. Porque todos nós temos ganho secundário, né, pastora? Eu passei por uns tribulões no meu casamento e eu sustentei pelos ganhos, em partes pelos ganhos secundários. Tá, você tocou nesse assunto. Você podia falar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que tem gente na live aqui que não sabe o que é ganho secundário. Tá. Ganhos secundários é quando você, por exemplo, no meu casamento eu tive muitos problemas, que era para eu não ter casada mais, era para eu ter separado e ter seguido minha vida. Mas eu pensava assim, eu quero ter uma família, eu quero ser Sim. tempo para os meus filhos. E eu já tinha minha casa estruturada. Então eu vou separar, eu vou começar tudo de novo. Eu já tenho minha casa estruturada, então eu tenho a minha casa, eu tenho, assim, entre aspas, eu tenho o básico que eu preciso. O nome é zelar, Um nome a zelar, mas só que né? Não quero ter nome de divorciada. exatamente. Mas o emocional aqui, só Deus na causa. Só Deus na causa. Aí entra aquela situação, Vilma, até que ponto esse ganho secundário vale a pena, né? Uma coisa que a gente precisa de observar. Gente, por favor, não case percebendo que você tem dependência emocional. Resolva o seu emocional primeiro. Resolva o seu emocional primeiro, tá? Quando a pessoa tem o emocional resolvido, ela nem entra em algumas furadas, porque ela já percebe, falando, não, peraí, aquilo ali não está dentro do adequado, não, né? Exatamente. Agora, depois se casou, o que que vai fazer? Exatamente. Pastor, eu só fui entender sobre ganhos secundários na terapia. Porque até então eu passava por aquilo e eu não sabia por que que eu passava. Normalizava tudo, né? É, Achava que porque aquilo era normal. era Todo normal. mundo é assim. Todo mundo sofre. Casamento é isso mesmo, né? Às vezes veio de uma, eu não estou falando que é o seu caso, mas às vezes a pessoa veio de uma família tóxica, onde assistiu o pai espancando a mãe, assistiu a mãe em adultério, traindo o pai, ou o contrário. Às vezes veio de uma situação tão crítica. Aí quando casa, vê tudo como normal. Esse, por quê? É o padrão de repetição, né? Isso é normal, aconteceu lá atrás, aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, comigo não vai ser diferente, mas pode ser diferente, dá para ser diferente, dá para ser melhor. Exatamente. Como a gente está falando que existe um caminho, né? Existe um caminho terapêutico que ajuda a resolver essas questões, né? Sim, Só sim, sim. que para isso a gente precisa de quebrar os ciclos, né? Quebrar os padrões, né? A gente tem que primeiro entender que validar a nossa dor, né? Sim, sim, E a gente não é que você merece sofrer aquilo, mas se você já está sofrendo, então acolha aquela dor, né? sim, sim. E você vai se fortalecendo quando você aprende a se acolher, a, a pensar diferente, a buscar ajuda, Autocompaixão, né, viu? é a autocompaixão. Autocompaixão. É olhar para você mesmo com respeito, né? Exatamente. Olhar para você mesmo com respeito, entender, peraí, será que é isso mesmo? Será que a vida é só isso, né? Exatamente. E através da terapia tem jeito de resolver todas essas situações. Quem não sabia falar não aprende, e aprende a falar não no tempo certo. Exatamente. Porque não é que você aprendeu a falar não, você vai falar não para tudo, Exato. né? Mas você vai conseguir ali a sabedoria para aprender a administrar a vida, né, Vina? O sim tem que ser primeiro para você. Eu estou em paz, então é sim. Se eu não estou em paz, então é não, né? Exatamente, exatamente. Além da autocompaixão, tem o resgate da identidade também, né? Uhum. E é muito importante a gente saber que, mesmo quando você não tem esse amor fora, para você apresentar, para você tirar sua foto, para você falar assim, eu sou amada, você é amada
porque a gente merece esse amor, né? Primeiramente, o amor de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém. É verdade. Com o amor, quando você tem o amor de Deus dentro de você, você começa a perceber que você é vencedor, que você é uma princesa, que você pode tudo que você achar que você pode. E depois tem que resgatar a fé, né? Porque sem Deus, infelizmente, nós não somos nada. É, E é, quem crê em Deus, crê em alguma coisa. Crê, não crê, crê em um ser supremo, mas que ele tem que crer em alguma coisa. Porque precisa desse pilar. é verdade. E entender, Vilma, que nós não somos um erro, né? Deus não errou ao me fazer, ao fazer você que está aí participando dessa live. Não, não. Olha só, às vezes a gente fica tão preocupado, tão focado, né? Você que ainda é solteira, que está aí às vezes experimentando essa angústia, né? De por que não dá certo comigo, por que comigo é diferente. Entenda uma coisa, o tempo é de Deus e o tempo dele não falha, tá? O tempo dele não erra. Você vê aí, eu me encantei com meu marido aos 12 anos, casei com ele com 30. Glória a Deus, temos uma vida boa, tivemos as turbulências, mas hoje eu posso dizer que a nossa vida é acima da média. Mas o tempo foi de Deus. Não adiantou, eu tanto quis atropelar, mas não deu certo, graças a Deus, né? Não deu certo. Ainda hoje eu conversando com uma pessoa que teve uma situação muito infeliz no primeiro casamento, muito infeliz, uma pessoa que passou por uma história assim também desses mesmos questionamentos, né? Ah, por que comigo? Casou já mais madura também. Mas hoje está no segundo casamento. Desse segundo casamento nasceu uma criança linda, pensa num bebê maravilhoso, e ela fala: olha, hoje eu entendo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, Isso. tá? Então, porque hoje o companheiro dela é uma pessoa excelente, é um excelente pai, é um excelente companheiro. Então, às vezes, a gente fica tão aflito, tão ansioso, que a gente começa a querer atropelar a própria vida. Dê tempo ao tempo. Viva plena, viva para você, aprenda a cultivar e a apreciar a sua própria companhia. A gente não pode depender do outro para ser feliz, de ninguém, viu? Não é verdade? É verdade. Só que parece que travou. A internet prega essas peças, né? Né? Exatamente. Pastora, assim, eu quero falar um pouquinho sobre o meu casamento. Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que já passou Sim. dores, às vezes até passando dores que A eu já nossa passei. história ajuda, né? Ajuda. Exatamente. Eu tive um casamento muito difícil, mas muito difícil mesmo, de com força. Uhum. Era para não estar casada. E eu tive traição, violência. Nossa. Só que o segredo para você superar tudo isso é você não ficar sozinha. E eu tive uma pessoa que segurou na minha mão, que me sustentou e não me largou até eu vencer, até eu ficar forte, a minha pastora. Glória a E Deus. ela sempre me segurava, assim, olha, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Deus está forjando seu caráter. Deus está forjando seu caráter. Vai chegar um tempo que você vai ajudar outras mulheres a superar isso aqui que você está superando. E aí eu falava, pastora, mas até isso, é até isso. E aí eu via casal feliz no supermercado, eu via casal feliz no shopping, passeando ali com a família. Eu vi Uhum. um casal, eu tinha, pastora, eu assim, eu não sei se a palavra certa era inveja, mas eu tinha inveja de ver um casal sorrindo. Eu falava assim, gente, nossa, eu queria tanto isso. E eu falava pra ela, sabe o que ela falava pra mim? Não deseja a felicidade dos outros. Sabe por quê? Porque só tá mostrando pra você o que eles querem que você veja. Exatamente. É a vitrine, né? Você não sabe o que tem lá entre as quatro paredes. Então não deseje isso pra você.
Aí eu tinha outra cantiga também. Aí eu falava assim para ela assim, que eu orava para Deus transformar meu marido. Senhor, Sim, transforma meu marido, transforma meu marido. E ela falava para mim assim, olha, para de pedir isso. Pede para Deus transformar você. Porque quando você for transformada, as coisas à sua volta vai tudo mudar, você vai ver. E como eu sofria, pastora do céu, que dor horrível é você tentar um casamento, que você tá vendo que é você que tá ali fazendo de tudo para dar certo, sustentando, né? sustentando. Porque eu vim, e minha família é uma família desestruturada. Ele também veio de família desestruturada. E eu atraí muitos padrões lá da minha família, da minha mãe. Sim, Tudo que eu não tenho no casamento da minha mãe, eu atraí para mim. Só que na terapia eu fui descobrir que a gente repete padrões. E que você tem de cuidar da sua criança interior, para quando você estiver na sua fase adulta, você saber fazer escolhas, você perceber as coisas. E eu só fui perceber isso, que eu estava repetindo os padrões, na terapia, porque até então eu buscava ajuda em Deus, buscava ajuda nas literaturas, nos cursos, e sim. eu é, consegui, me fortaleci. Mas ficar de pé de verdade foi na terapia, que eu fui descobrir que eu estava repetindo padrões e que eu precisava de tratar da minha criança. Quando eu consegui fazer isso, foi onde eu me reestruturei de verdade. E hoje, meu marido fala, sabe, que muito obrigada por eu ter esperado ele, que o nosso casamento só está forte hoje porque eu tive paciência, eu tive sabedoria para esperar. E ele não fala isso só para mim, ele fala para as outras pessoas também. Eu me sinto honrada quando ele fala isso, porque eu não agi por precipitação. Até mesmo porque a palavra de Deus fala assim que a mulher sábia edifica a casa Sim, e a tola deixa as próprias mãos. E quantos casamentos a gente vê destruído porque as mulheres não soube esperar, não tiveram paciência. Se eu não tivesse tido paciência, eu teria me arrependido. Hoje, graças a Deus, no meio de toda a confusão que teve, hoje eu tenho uma vida mais centrada, uma vida mais tranquila. Sou feliz. que Tenho esse bom. orgulho. Tem dia que tem vontade de pegar o rodo assim, torcer o pescoço dele. Não Mas pode. não pode, né? Tem também uma palavra também na Bíblia que me sustentou muito, sabe? Lá em Tito, quando ele fala assim que toda mulher jovem deveria ter uma mulher mais velha para poder orientar, para poder sustentar. Porque a minha pastora era mais nova que eu, mas ela tinha mais conhecimento do que eu. Se não fosse por ela, eu teria enfiado o pé na barraca. E hoje, Uhum. Eu então, vi uma foto no seu status, muito lindo vocês dois juntos. aí você pensa que é desse jeito da vida? Não é, só Deus sabe o que a gente passa, né? Só Deus sabe o que a gente passa para poder. Hoje, graças a Deus, hoje não tem fingimento, não tem nada, sabe? Que eu posso ali é de verdade mesmo. Mas tem Sim, dia que não é fácil, né? Porque é duas pessoas diferentes, né? Que- muito diferentes. São bagagens diferentes, né, viu? Exatamente. São culturas diferentes. É como aquele pensamento: um quer colocar o vinagre no armário, o outro quer colocar na geladeira. É. É azedo, não vai azedar. Uhum. Mas isso fala de quê? De realmente de necessidade de ajuste. Necessidade de ajuste. Isso às vezes é tão difícil, mas não é para ser, não é para ser tão difícil. Exatamente. Mas você teria aí algumas sugestões, assim, no caso, assim, aplicação mesmo, prática, para essas pessoas que passam por esse problema de comparação, de ficar tentando se espelhar na história do outro. O que você diz sobre isso? Ué, pastora, que isso não é. Que primeiro a pessoa tem que amar ela mesma, ela tem que se sentir amada, né? Porque aconteceu comigo, minha vida só mudou de verdade quando eu descobri meu valor, quando eu descobri que eu era a pessoa mais importante dessa terra, quando eu aprendi a dizer não, quando eu aprendi a lutar pelos meus objetivos. E
quando você se mostra, quando você se respeita. A primeira coisa, a gente tem que se respeitar, porque se você não se respeita você mesmo, você não pode exigir isso do outro. Mas quando a gente se respeita, que a gente se ama em primeiro lugar, as outras coisas vão se ajeitando. É Porque foi assim, verdade. né? E buscar ajuda, não tem jeito. Não tem jeito. Sozinha as pessoas não conseguem, porque você está muito ferida. Você não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Você precisa de alguém forte que está ali junto com você, ou vendo aquela situação e que goste de você, que quer ver você bem, para poder te Uhum. encaminhar, para poder te mostrar uma direção. E na terapia a gente consegue isso. É um lugar onde você pode contar as suas dores, onde você vai ter um apoio, onde não tem julgamento, onde o que você fala fica ali. Eu tenho uma cliente que eu acho ela tão bonitinha, ela é uma adolescente. Uhum. Aí, ela vai pra terapia, e quando ela chega na casa dela, a mãe dela fala assim pra ela assim, e aí, como foi a sua terapia? O que vocês conversaram? Ela fala assim, minha conversa com a minha terapia só diz respeito a mim e a ela. Pode ficar de boa. Oh, que bonitinho, Sabe? gente. Isso é muito gratificante, a gente saber que você pode confiar numa pessoa. Porque ficar sozinho não dá certo, não dá conta. Tem de ter uma pessoa que está lúcida, que não esteja sofrendo, para poder te sustentar. É verdade, é verdade. E a raiz, né, quando está por trás de tudo isso, é uma insegurança tão grande, você não tem. A gente não consegue, às vezes, nem se entregar ao processo da terapia, de Né? tão inseguro, né? A gente Uhum, ficou medo de descobrir esses padrões, a gente ficou medo de descobrir o motivo da carência. uhum, A gente não. Às vezes, você sente aquela carência, mas você não admite que vive aquilo ali, verdade. né? Você não quer admitir. Se alguém toca, a grande possibilidade é você sair na pessoa. Uhum, Fala assim, não, você está pensando o quê? Porque a pessoa está tão angustiada que ele vai se sentir diminuído, né? Ele vai se sentir mais diminuído ainda. E o desejo de amor vira assim uma cobrança, um auto-julgamento, né? A pessoa começa a se cobrar, tipo assim, se eu tô sozinha, é por quê? Ah, é porque eu não sou bonita, é porque eu não sei conversar, é porque eu não tenho paciência, é porque eu briguei com fulano. Às vezes a confusão toda é do outro lado, mas por causa desse sentimento, uhum, dessa baixa autoestima, dessa insegurança, ela começa a procurar problemas nela mesma. A exatamente. pessoa faz isso, né? É onde entra a autocompaixão, né, pastora? Exatamente. Porque se a pessoa não tem compaixão dela mesma, se ela não se ama, como é que as outras pessoas vão amar? Mas E a pergunta para quem está participando aí, Vilma, será que quem está participando dessa live, quem está assistindo, será que se identifica de alguma forma com algo que foi falado aqui? Será que está conseguindo se amar, se olhar com misericórdia? Será que está conseguindo se ver de uma maneira melhor? O que você acha? eu acredito, pastora, que a gente falou assim muito profundo, porque se eu tive essa dor, você também teve. Você começou a se descrever e falou, nossa, ela tá me desenhando. Dito. Agora, tem pessoas que não concordam, talvez não aceita isso, né? Mas Uhum. que é profundo a, a comparação, como a autoestima da pessoa fica baixa e traz muito sofrimento, isso a gente não tem dúvida. Tanto que, pelo menos as pessoas que eu atendo, a única coisa que você vê nelas é a baixa autoestima. Vem da infância. Mas eu queria fazer aqui algo bem breve para quem está participando de casa. Você também, Vilma, se tiver aí a oportunidade de pegar um papelzinho, uma caneta, Já está na eu queria, eu queria propor algo aqui. O que seria? É uma forma, uma pausa para refletir.
sobre tudo isso que a gente falou, né? Para fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, tá? Eu queria que você que está participando da live, você, Vilma, também, se escrevesse no papel, ou se não tem papel, escreve no seu coração, não tem problema não, né? O que você costuma pensar sobre você mesmo quando você se compara aos relacionamentos dos outros? Pensa nisso. Primeiro, você vai pensar no que você costuma, qual o pensamento que chega no seu coração quando você se compara com relacionamentos dos outros, né? Mas agora eu quero que você escreva três qualidades três qualidades suas que não depende de ter um parceiro para você exercer essas qualidades. Algo que é lindo em você hoje, do jeito que você está. Algo que não depende de um companheiro, de uma companheira. Apenas três qualidades. Como assim? Que tipo de coisa? Por exemplo, será que eu dependo de alguém para ser corajosa? Será que eu dependo de alguém para exercer sensibilidade, que é a capacidade de perceber e acolher as minhas próprias emoções? Será que eu dependo de alguém para ter empatia, para exercer resiliência, que é a resistência, né? É levantar após cada queda? Será que eu dependo de alguém para viver com sabedoria? Então, o que você tem de lindo em você hoje que você não depende de alguém para exercer? Você não vai me dar a resposta, né? Esse é uma anotação para você mesmo. Mas qual que é a intenção? É para você perceber. Isso, na verdade, é o início de uma cura. Quando você enxerga dentro de você mesmo valores que você achava que dependia de outras pessoas para ser feliz. É dar um novo olhar para você mesmo. E acredite, um relacionamento saudável, ele começa com relacionamento saudável com você mesmo e não com o outro, tá? Você tem que estar resolvido com você. Conseguiu? Quem conseguiu aí? As três qualidades sobre você. Entenda, você tem valor, você é preciosa, você não precisa depender de ninguém para ser feliz, tá? Você precisa se resolver primeiro, para depois assumir um compromisso com alguém. Exato. E se não vier, tá tudo bem, você não depende de ninguém para ser feliz. Tá tudo bem. Ter namorado é legal, ser casada é legal, mas ser você para você mesmo também é legal e tá tudo bem. Não se cobre tanto. O seu valor não pode ser medido pela outra pessoa. Não é assim, Vilma? Exatamente. A gente tem que gostar, né, primeiro da nossa companhia, né? A gente tem que gostar da nossa própria companhia e nos amar primeiro, porque se você gosta da sua companhia, você sente que é importante, você não vai importar tanto assim com as outras coisas à sua volta, porque você está bem com você mesmo. É Eu acho que isso é verdade. importante. A gente precisa se enxergar com amor, com carinho, com respeito, né? Ah, Exato. estão falando isso e isso de mim. Será que é isso mesmo? Ah, fulano me deu maior gelo, bobo é ele. Não é verdade? Eu lembro de uma postagem antiga, não muito, mas um pouco antiga, de um menininho falando assim, não, fulano não gosta de mim, eu não tenho culpa se ele não tem bom gosto. É, E é assim que deve ser, cada um tem seu valor, né? exatamente. Cada um tem o seu valor. Agora, se você está em dificuldade, você está participando dessa live, ou vai participar ainda depois, se está em dificuldade de identificar o seu próprio valor, está difícil, nos procure, nós podemos te ajudar. Tanto eu quanto a Vilma, né? Uma Exato. boa terapia e você vai ver que a vida vai ficar mais leve. É o desejo de todo mundo, né, pastor? Eu acho que todo mundo quer ter uma família estruturada, uma família forte e estar em paz consigo mesmo, ter uma Eu vida. acho que o estar em
paz consigo mesmo é a base que todo mundo quer. Porque tem gente que não quer ter família. Tem gente que não quer ter filho. Tem gente que quer viajar, curtir a vida. E tá tudo bem. Tá. Nem todos nasceram para casar. Não é? Casamento não é uma regra, não é uma obrigação. É claro que você vai ter uma vida solteira, tem umas coisinhas aí que não vai poder fazer, né, gente? Eu não vou entrar nos detalhes. Mas não é uma obrigação. Ninguém vai ser menor ou maior porque casou ou deixou de casar. Mas a autossatisfação, a felicidade, você pode encontrar dentro de você, tá? Porque o amor maior é Deus e Ele não nos abandona de forma alguma. Então, a realidade é essa, é buscar essa leveza e nós podemos te ajudar. Exatamente. Vamos encerrar, Vilma? Nosso tempo aqui já está, né? Então, você pode dar seus finalmente aí. Eu quero agradecer, né? A cada um de vocês que participaram aí com a gente, né? Espero ter contribuído com cada um de vocês que participou da live. Gratidão por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco, né? Exatamente. E esperamos ter cada um de vocês nas próximas lives também. Lembrando que essa live é um projeto da Prêmio Terapeutas de Valor, né, da nossa mentora Alessandra, um desafio que ela nos fez, nós aceitamos, né, Vilma? Para estar aí fazendo essa live do mês dos namorados. E eu espero, sinceramente, ter contribuído com a sua história, você que está participando aí conosco, e você que ainda vai assistir também depois, porque essa live vai ficar gravada, né, Vilma? Exatamente. E se essa live tocou no seu coração, se você foi acolhido e conhece alguém que está fazendo essas perguntas para si mesmo, envie essa live para essas pessoas, para que elas possam também se fortalecer assim como nós estamos fortalecidas hoje. Porque um dia nós tivemos, eu pelo menos, um dia eu tive do outro lado, fraca, desanimada. Hoje, graças a Deus, estou forte e conhecedora dos meus direitos, né, de ser feliz, de ser mais que vencedora. E valeu a pena a caminhada, né? Está valendo. Exatamente, valeu. E é muito bom poder ajudar as pessoas. E eu acredito, espero ter ajudado também alguém com essa contribuição dessa live. E agradecer muito por ter participado, por ter aceitado o convite. Pastora, foi um prazer imenso fazer essa live com você. Foi igualmente, Vilma. Muito bom. Aqui para a gente, antes de fechar de vez mesmo, lembrar que nós estamos disponibilizando aqui 2 sessões de clareza. E se você está participando ou que vai ainda assistir essa live, se você tiver interesse em uma sessão de clareza comigo ou com a Vilma, entra aí depois do fechamento da live, comenta lá que você quer uma sessão de clareza, a gente vai entrar em contato, tá bom? Então, nós temos 2, e as 2 pessoas que colocar escrito aí, eu quero uma sessão de clareza, a gente vai estar agendando, tá bom? Uma com a Vilma e uma comigo. Obrigada por tudo. Beijo. Beijo, eu também agradeço, muito obrigada, que Deus abençoe, que tenha um restante de noite em paz, tranquilo, que seja muito, muito abençoado, e até a próxima, se Deus quiser. Beijo grande. Beijão. Tchau, galera. Deus abençoe.